Paz do Senhor a todos. Meu nome é Robert Godoy. Estou aqui, já com a Bíblia na mão para continuarmos a nossa leitura bíblica. Você está aí com a sua Bíblia na mão? Se não está, dá pause. Dá pause no vídeo, pegue sua Bíblia e vamos para a leitura. Talvez você nunca leu a Bíblia toda. Está esperando o quê? Esta é sua oportunidade. Vamos ler um capítulo por dia. Isto fica fácil. Assim fica fácil. Então, um capítulo por dia não é difícil. E daqui a algum tempo você vai poder ter a satisfação de dizer, li a Bíblia toda. Não só você vai ter lido, mas você vai ter aprendido muita coisa, conhecido muita coisa, descoberto muita coisa. Então vamos lá para a nossa leitura? Gênesis capítulo 7 diz o seguinte: Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. De todo animal limpo levarás consigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas os animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Olha aí que interessante. Já no começo, uma informação importante. Dos animais imundos, como por exemplo o porco, era 2 de cada espécie, o macho e sua fêmea. Mas os animais puros, era 7 de cada espécie, ou seja, 7 pares. Então, muitas vezes nós temos aquela ideia que só foi 2. Todos os animais, só foi 2 animais, o macho e sua fêmea, mas não é assim. Os animais puros foram 7 pares, tá certo? Versículo 3. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Olha aí. Está vendo a diferença de um livro histórico? Olha que interessante. Se nós formos para Mateus capítulo 13, Jesus conta uma parábola. Só que lá na parábola, por exemplo, a parábola do semeador, Jesus diz, saiu o semeador a semear. E não diz o nome do semeador. Não diz onde o semeador morava. Não diz quanto tempo durou a semeadura. Os detalhes estão faltando. Agora aqui não. Aqui já começa ali no capítulo 6, Deus dá a altura da arca, a largura da arca, o comprimento da arca. Deus diz que deve fazer 3 compartimentos. Deus diz que a porta deveria ser na lateral. Deus diz a madeira que deveria ser de cipreste. Deus diz que Noé tinha que betumar por dentro e por fora. E aqui Deus dá até o ano em que o dilúvio começou. O ano que as águas cobriram a terra. O ano da vida de Noé. Ou seja, é um relato histórico porque ele é cheio de detalhes. E detalhes que vão marcando. Isso aconteceu em tal tempo. Isso durou tanto tempo. E isto é um livro histórico, uma narrativa histórica. Isto mostra que essa história com H, é literal, aconteceu de fato. Entenderam? Então nós não podemos alegorizar e não podemos dizer que é um ensino assim de pano com um objetivo moral. Não. Este é um ensino de algo que aconteceu de fato. É literal. Então, continuando aqui, versículo 6. Versículo 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seu filho, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé, na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ele e todos os animais segundo a sua espécie, todo gado segundo a sua espécie, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie, todas as aves segundo a sua espécie, todos os pássaros, tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Entraram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Olha que interessante. Foi Deus que mandou Noé construir a arca. Foi Deus quem deu a orientação de como deveria ser a arca. E agora é Deus que fecha a porta da arca.
A porta da arca é a porta da salvação. Quem estivesse dentro da arca iria se salvar, quem estivesse fora iria se perder. Então, nós temos aí um comparativo muito claro com o que é a salvação em Jesus. É Deus quem opera a salvação. O homem não é salvo por obras. Eu vou ser uma pessoa muito bonzinha, né? Boazinha, vou obedecer os mandamentos e vou ser salvo. A salvação é pela graça. E essa porta de salvação ela é fechada por Deus. Ninguém sabe nem o dia da volta de Jesus, nem o dia em que vai partir dessa terra. Então é Deus que tem o controle pleno e opera a salvação. Portanto, a salvação não é obra do homem. Foi Deus quem fechou a porta da arca. Não foi Noé que foi lá e falou, vou fechar. De repente ele podia até ficar com dó de alguém, né? Querer salvar alguém que não acreditou, que não quis dar ouvido, mas na última hora ia querer entrar lá na arca. Não tinha essa possibilidade. Quem fecha a porta é Deus, e é Deus quem tem o controle sobre isso. Então vamos continuar aqui. Versículo 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vagava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos. Foram extintos da terra. Ficou somente Noé, os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Olha que coisa. Então a água veio ali e acabou com tudo. Pôs um fim em um período. Isso é interessante, na Bíblia nós temos vários períodos e temos um momento de fim de um período. Olha que interessante. Agora nós estamos em um período onde Deus anunciou, Deus deixou nas Sagradas Escrituras a promessa de que Cristo voltaria. Nós estamos, é como se Noé tivesse construído a arca. Ainda há tempo, ainda há oportunidade, a porta não fechou. Mas haverá um momento que a porta da graça se fechará. Haverá um momento que as pessoas vão querer buscar ao Senhor e não vão encontrar. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. A porta da salvação está aberta. Jesus ainda não voltou. Então nós temos a oportunidade de salvação. Agora, essa porta vai se fechar. Ou seja, o período que estamos vivendo vai acabar. Assim como acabou lá aquele período com as águas do dilúvio. Este período que estamos vivendo vai acabar. Temos que nos preparar, temos que estar atentos a isto e tomarmos a melhor decisão. Até o próximo capítulo, querendo Deus. Tchau!